Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E hoje, graças a Deus, eu tenho que falar pouco porque minha voz está no fim. É o dia do Vejam Só Especial, aquele debate em forma de perguntas e respostas, por meio das quais você vai ouvir argumentos de dois lados bem diferentes e tirar a sua própria conclusão. Hoje é a conversão, mas num foco bem específico. Nós todos sabemos que somos pecadores e estamos destinados à condenação eterna pelo fato de não correspondermos à santidade que Deus espera do ser humano. Porém, também sabemos que em Cristo Jesus Deus providenciou a salvação para nós. Também concordamos que a mensagem do Evangelho tem que ser anunciada a fim de que as pessoas possam ter chance de salvação. A partir daí começam os problemas. Para alguns grupos, Deus tem os seus eleitos, dentre aqueles que estavam destinados à perdição, Ele escolhe alguns, aos quais, por meio da pregação do Evangelho, Ele infunde fé e arrependimento, aquilo que o senhor de regeneração. Ele regenera a pessoa para que ela se reconheça pecadora e creia na mensagem do Evangelho, obtendo assim a salvação. Para outros grupos, Deus já sabe de antemão quem por si só creria no Evangelho e se arrependeria reconhecendo a si mesmo o pecador, e esses são os escolhidos de Deus. Em outras palavras, de onde vem a fé e o arrependimento humanos para a salvação? Vem diretamente de Deus no coração dos eleitos, ou cabe ao homem, ao ouvir a palavra, ao ouvir a pregação do Evangelho, arrepender-se e crer nessa dádiva dada por Deus por sua graça, que é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o assunto do Vejam Só Especial. Você terá dois pesos pesados, dois irmãos preciosos, consagradíssimos, pastores e professores de teologia que vão, por meio de perguntas e respostas no debate, fornecer a você e a mim farto material para que nós possamos tirar as nossas conclusões a respeito desse importante tema da fé cristã. Está no ar? Ou Vejam Só. Olá, estamos começando a edição especial do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, que quer te mandar um presente. Como não dá para mandar para todo mundo, a gente vai sortear um. Para você concorrer a esse sorteio, entra no site www.vejamsó.com.br, vote na enquete e você estará habilitado para o sorteio que eu vou fazer no final desse programa e também no final da semana. Bem, conheça agora os nossos debatedores. Conosco, depois de um bom tempo, como é difícil uma brecha na agenda desse irmão. Reverendo Leandro Antônio de Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, professor do seminário de sua denominação, teólogo jovem brasileiro, já publicou uma teologia sistemática, você não tem noção do que significa isso. O clube de escritores e teólogos sistemáticos no mundo é restritíssimo e nós temos um brasileiro aqui nesse grupo. Parabéns, Reverendo Leandro, pela sua obra. Seja muito bem-vindo, Paz e Graça. Paz e Graça, obrigado. É um prazer poder retornar. Deu certo, graças a Deus, nós conseguimos encontrar um horário para atendê-los. Um prazer estar aqui sempre. Eu aprendo muito com os debates também e fico feliz em poder contribuir. Muito bom. Deixa eu mostrar um pouquinho do trabalho do Reverendo Leandro. Esse aqui é o Razão da Esperança. Fala aí, Reverendo. Isso, Razão da Esperança, o Teologia para Hoje, como o irmão disse, é uma teologia sistemática, porém ela trata de todos os assuntos teologia cristã, mas é de uma linguagem bastante simples, acessível. Eu escrevi pensando não no teólogo que ia ler, mas no membro de igreja comum, professor de escola dominical, alguém que quer ter mais conhecimento, mas ao mesmo tempo talvez tivesse dificuldade de ver a terminologia muito técnica. Então é um livro simples, parece ser um pouquinho volumoso, mas ele é bastante simples e trata de todos os temas relacionados à teologia cristã. Se é teologia sistemática, não tem como não ser volumoso, né? Muito bom. Verdade. E tem aqui
Agora quero ver o senhor explicar isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Acabou de sair o segundo volume de uma trilogia. Olam. O que é Olam? Olam é uma palavra hebraica que significa eternidade, no sentido passado, né? É de antiguidade, digamos assim, mas é eternidade mesmo. E tem 2, né? 2, o volume 1 e o volume 2. É uma trilogia. O azulzinho é o volume 1, o vermelhinho é o volume 2 que acabou de sair. Ainda vai sair o 3. Mas só no que vem, ainda estou escrevendo. Mas é ficção? Então, é uma ficção estilo Crônicas de Nárnia, né? Existe uma grande tradição entre os teólogos da Reforma, teólogos reformados, de escrever esse tipo de escrito, de ficção, mas que traz uma mensagem bíblica, uma mensagem cristã, de uma forma indutiva. Uma história, uma fantasia, digamos assim, uma ficção, mas que é construída em cima de muitos elementos bíblicos e transmite uma mensagem de vida, uma mensagem positiva, né, a respeito da vida, embora trate também de queda, de arrependimento, de pecado, da origem do mal e da soberania de Deus. Então, ó, quem gosta dos escritos das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, ou O Senhor dos Anéis, de Tolkien, é mais ou menos nessa direção. Nessa linha. Então, olha que presentão para você dar aí para os jovens, para os adolescentes, até para eles cultivarem o gosto pela leitura. E como são aventuras ambientadas na Idade Média, não é isso? É antiga. Eles vão gostar, vão mergulhar e vão, sem perceber, aprender conceitos bíblicos. Muito obrigado, reverendo. Eu que agradeço. Do outro lado, nós temos também, recebendo com muita alegria, graças a Deus ele tem vindo mais a miúde, o missionário Jamierson Oliveira, que é teólogo, apologeta, escritor e jornalista. Faltou alguma coisa? Não, acho que você já exagerou um pouquinho aí. Uma alegria, Heber, voltar ao programa. Seja bem-vindo. Amém. Fico feliz em conhecer pessoalmente o reverendo Leandro. E aqui fiquei pensando, né? Essa obra Olam pudesse ser traduzida para o cinema, né? Essa onda de ficções que ganha grande tela, né? Quem sabe isso aí pudesse ser uma sugestão. Mandar lá para a Graça Filmes. Isso. Opa. Aí, ó. Tá aí uma grande ideia, né? De produção. E como grande ideia foi você publicar esse livro aqui, olha que legal, grandes entrevistas. Pastor? Esse é um livro reeditado, já saiu há 5 anos, com um sucesso relativamente legal pela Arte Editorial, lançada pelo nosso amigo Magno Paganelli. Na verdade, se trata de uma coletânea de bate-papos e entrevistas que eu fiz ao longo desses 17 anos. Pode falar alguns? Dr. Russell Shedd, Barbara Burns, Don Richardson, falando sobre o plano de dominação islâmico mundial, e grandes outros homens de Deus, o pastor Luiz Saião, o Paulo de Oliveira, do Seminário Batista Nacional, que é um grande historiador falando sobre racismo na igreja e na história. Então é um livro fácil de ler. Jornalista mesmo. Com cara jornalística mesmo, né? Mas todo o conteúdo são assuntos relevantes para a vida cristã. Um livro de fácil leitura. Creio que você vai ser bem edificado aí. Com destaque também para o Ariovaldo, que prefaciou o livro. É um amigo nosso também. Nós estamos batalhando para trazer para uma entrevista, para ele falar conosco, entre outros assuntos, sobre missão integral da igreja. Está dando um bafafá aí. É verdade. Ele tem sido proeminente nessa área, né? Isso. Qual é a igreja que o irmão está? Agora de volta à Assembleia de Deus. O Bom Filho a Casa Torna? O Bom Filho a Casa Torna, realmente. Onde você está comungando? Agora estou comungando no Belém, sede do ministério aqui em São Paulo, né? O conselheiro Cotegipe. Depois de 11 anos como batista, né? Volto à denominação de origem da minha família. Tá bom. Fico muito feliz. Ô, reverendo, ficou faltando dar o endereço da sua igreja. Isso, obrigado. É a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, lá no bairro Santo Amaro mesmo, na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez 289, próximo ao Largo 13 de Maio. Maravilha. Muito bem. A nossa repórter preparou a matéria que apresenta o tema que vai ser discutido de maneira diferente hoje. Vejam só. O homem e o pecado andam juntos há um bom tempo. E é justamente quando cai na real e percebe que está errando que muitos se arrependem. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém
e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. No início do século passado, era tradição nas igrejas americanas bancos colocados próximos ao púlpito, para que as pessoas lamentassem por seus pecados e ali entregassem suas vidas a Cristo. Hoje, muitos cristãos consideram que o lamento ou a tristeza são expressões essenciais para o arrependimento. Outros dizem que é necessário muito mais, além de lágrimas, para ver-te se arrepender. E você, o que acha? O que significa arrepender-se? Quando falamos sobre arrependimento, o que não faltam são questionamentos sobre o assunto, como qual a relação do arrependimento e a salvação? O arrependimento deve proceder à salvação? O arrependimento é sinônimo de fé? Alguém pode ser salvo sem se arrepender? O que você acha sobre estas questões? O Vejam Só de hoje discute: Deus é quem dá o arrependimento e a fé para a salvação, ou cabe ao homem se arrepender e crer? Este é o tema do Vejam Só. Muito bem. Tema densamente teológico, né? Densamente teológico. E você, seja teólogo ou não, tem oportunidade de votar na nossa enquete. Que eu tô... Tá bom. Devia ter visto antes, mas vai do jeito que está aqui, ó. Em sua opinião, para adquirir a salvação é necessário que... Primeira resposta: o homem se arrependa e creia através do livre-arbítrio. É a posição arminiana. Cabe ao homem decidir se quer ou não a salvação oferecida por Deus. Segunda resposta: Deus predestine o homem para se arrepender e crer. É Deus que faz a obra. O homem é eleito por Deus e vai receber o arrependimento e a fé instaladas no coração pelo Espírito Santo por meio da graça irresistível. E a terceira resposta: não sei ou nenhuma das anteriores. Votou, habilitado para os sorteios que a gente vai fazer aqui. Missionário Jamierson Oliveira, qual vai ser a posição que o senhor vai defender por meio de suas perguntas e próximo bloco? Meu pensamento, ele está inclinado, né, a ver as coisas por dois aspectos. Primeiro, gostaria de destacar que todo bem procede de Deus, né? Todas as coisas. Não há nenhuma virtude, não há nenhum bem que exista se a sua fonte não for o Senhor, não for de Deus. Então é nesse sentido que a fé, o arrependimento, tudo isso procede de Deus de uma certa forma. E por outro lado, eu entendo que o homem reage a isso. Ele aceita, ele pode resistir. Então é uma posição, ao mesmo tempo que eu entendo que o arrependimento, como a fé e outros dons de Deus, têm a origem no próprio Deus como todo bem, o homem ele pode responder isso positivamente ou resistindo negativamente. Usando os rótulos que sempre têm problemas, porque eles são reducionistas, né? Exato. Você se declara um arminiano? De modo geral, sim. Como nem no meio calvinista não há um só tipo de calvinista, né? Uhum. E também no meio arminiano também não há quem se defina, todos se definam de uma única maneira, mas eu estou bem alinhado ao que poderíamos chamar de arminianismo clássico, né? Tá bom, é isso que interessa. Obrigado. Reverendo Leandro, a posição que o senhor vai defender, qual vai ser? Eu vou defender que o arrependimento e a fé, como os dois elementos essenciais da conversão, que vem depois da regeneração, são dons de Deus, prioritariamente dons de Deus. Se Deus não com esses dons, o homem não tem condição, capacidade nenhuma de se arrepender e de crer. Porém, isso não significa que o ser humano é um robô, né? Ou é algum tipo de autômato, isso não é um fatalismo, porque nós reconhecemos que o ser humano é responsável por suas atitudes. Portanto, é ele quem vai se arrepender e crer.
Deus não se arrepende em meu lugar, Deus não crê em meu lugar. É o ser humano que crê, é o ser humano que se arrepende. No entanto, ele só faz isso porque Deus o capacita a fazer. E aí que está o pontinho de diferença, né? Quando Deus faz isso, o ser humano não resiste. Quando Deus de fato faz isso. Então essa é a posição calvinista tradicional. Muito obrigado. Bem, pega papel e lápis, você vai anotar um monte de coisas que eles vão falar aqui para você tirar sua conclusão no fim, apertar seu pastor na escola domingo, enfim, né? Você vai ter uma aula hoje aqui entre calvinismo e arminianismo. Aproveite bastante. Ok, estamos voltando com o programa. Vejam só, ainda bem que hoje eu não tenho que falar nada, porque é o formato de debate presidencial. Nós vamos discutir mais uma vez as posições dos calvinistas em oposição aos arminianos, né? O tema de hoje é Deus é quem dá o arrependimento e a fé para a salvação, ou cabe ao homem se arrepender e crer? Representando os arminianos, está conosco o missionário Jamierson Oliveira, e ele é teólogo, apologeta, escritor, jornalista, e é ele que vai começar o debate fazendo a primeira pergunta ao reverendo Leandro Antônio de Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, também professor e também escritor. Muito bem, partindo desse pressuposto que nós colocamos, né? E parece concordarmos com isso, e não deveria pelo menos ser surpresa da grande audiência, né? Que há muitos pontos em comum entre arminianismo e calvinismo, né? Que todo bem procede de Deus e que Deus é a fonte, né? De tudo que há de bom no mundo. Então, eu fico pensando assim, quando estamos nos referindo à questão do arrependimento, passa obrigatoriamente pela pregação do Evangelho, né? Porque, conforme Romanos, capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, hoje nós pregamos o Evangelho porque, de modo geral, nem arminianos, nem calvinistas, quem são os eleitos, necessariamente todos devem ouvir o Evangelho para se arrependerem, né? Para nascer fé no coração deles, porque a fé vem pelo ouvir a palavra e gera arrependimento e salvação em última instância. Agora, há um personagem nas Escrituras que, sendo Deus, que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, ele também pregava o arrependimento, né? Então, conforme Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Porque é chegado o reino dos céus. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, também narra assim: e depois que João foi entregue à prisão, e João é um outro personagem que também enfatizava muito o arrependimento, né? Arrependei-vos, né? Jesus veio para a Galileia pregando o reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a minha colocação é a seguinte: sendo Jesus Deus, conforme Mateus capítulo 12, versículo 25, diz que ele conhece o coração dos homens, ele não abdica, né? Nós concordamos com isso, creio eu. Sim. Que a encarnação do Verbo não subtraiu a sua divindade, ele só não faz uso das suas prerrogativas de modo pleno. Mas por que Jesus insiste também no arrependimento como uma resposta humana? Ok, obrigado pela pergunta, uma pergunta excelente. Jesus insiste no arrependimento como uma prerrogativa humana, porque é uma prerrogativa humana. O homem é quem deve se arrepender. É uma exigência, porque uma vez que o homem quebra a lei, quebra os mandamentos de Deus, o único modo que ele tem de ser salvo é se arrependendo dos seus pecados e crendo na única provisão divina para a salvação, que é justamente o sangue, né,
dos cordeiros do Antigo Testamento, mas especificamente o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus prega dizendo arrependei-vos porque o reino está perto, é porque é assim que funciona mesmo. Nós precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, e a responsabilidade de se arrepender e a responsabilidade de crer é do ser humano. Isso é um ensino bíblico, né? O calvinismo, a teologia reformada, né? Eu mesmo não gosto muito do nome calvinismo, né? A teologia reformada, digamos assim, clássica, ela sustenta aquilo que a Bíblia ensina. Ela procura não selecionar as passagens bíblicas, né? Dizer, bom, essas passagens aqui nos agradam, então nós vamos enfatizar. Essas outras passagens aqui não são tão boas para a nossa doutrina, nós vamos deixar de lado. Então, a teologia reformada procura fazer justiça à Bíblia como um todo, mesmo que, em alguns momentos, fazer isso prejudique um pouco as nossas concepções racionais. Todos nós somos racionalistas, isso é inegável. Nós somos criados num mundo racionalista, somos filhos do iluminismo, quer nós queiramos, quer não. O iluminismo, de uma forma geral, ensina que duas verdades não podem ser aparentemente contraditórias. Se elas forem, uma é verdadeira, a outra é falsa. Então, se A é verdadeiro, B é falso, se B é verdadeiro, A é falso. Então, existe a tendência no mundo teológico de dizer assim, ou é verdade que Deus decreta todas as coisas, que Deus tem seus escolhidos, que Deus elege, que Deus dá a fé, que Deus dá o arrependimento, ou é verdade que o homem é responsável, que o homem é livre. Veja, e quando eu falo livre, eu não estou dizendo livre-arbítrio, mas liberdade de agir. Depois, se for possível, tentarei esclarecer a diferença entre uma coisa e outra. Mas o fato é que a Bíblia ensina as duas coisas. E, às vezes, ensina isso numa mesma passagem, né? Por exemplo, aquela famosa passagem de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Quando você lê o versículo 12, ele diz assim, Paulo está falando para os filipenses, meus irmãos, é o seguinte, vocês têm que ralar, viu? Vocês têm que se esforçar para desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor. Então veja, o apóstolo Paulo colocando a responsabilidade de desenvolver a salvação sobre os filipenses. Vocês têm que fazer isso. Os dois termos do Antigo Testamento, temor e tremor, ou seja, é uma ênfase fortíssima no esforço deles. Pronto. Se tudo acabasse aí, se fosse esse o único versículo, nós diríamos, é o homem quem decide, é o homem quem faz, é somente o homem. Mas aí vem o versículo 13, que diz, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar. Então ele fala, vocês têm que desenvolver a salvação de vocês com temor e tremor, mas Deus é quem opera em vocês tanto o querer, vontade, quanto o realizar, ação, fazer. Portanto, eu não posso eliminar um dos dois versículos. Se eu eliminar só o versículo, ficar só com o versículo 12, eu direi, o homem é totalmente livre, é livre-arbítrio, ele é o responsável único. Se eu ficar só com o versículo 13, eu crio um hipercalvinismo, que existe. Muitos dessa ideia. O homem é só um robozinho que Deus vai lá e digita as programadas e diz, você direto para o inferno, você direto para o céu e vocês são, como que diz, programados. Mas a Bíblia ensina as duas coisas. Muito bem. Missionário Jamier, o senhor vai ter um minuto a mais para os seus comentários, porque o reverendo Leandro usou o tempo a mais. Então, se o senhor não quiser usar agora, pode usar depois, tá bom? Okay. Mas o senhor tem 3 minutos para o seu comentário. Eu acho que nesse ponto nós divergimos, reverendo, porque o que eu entendo, até entendo João Batista gritando arrependei-vos, os profetas também pregando sobre arrependimento, os apóstolos, nesse conceito que nós não sabemos quem são os eleitos, né? Todo ponto aqui, essa da discussão, perpassa obrigatoriamente pela depravação total, pela eleição incondicional, pela expiação limitada ou ilimitada de Cristo, tal. Quando eu li esses textos do próprio Cristo, né, Deus encarnado, propondo o arrependimento, é porque eu entendo desses textos que
embora a fé seja um dom de Deus, quando ele é pregado o Evangelho, Deus espera uma resposta humana. Né? Mesmo Jesus, conhecendo o coração daqueles homens e sabendo o que eles pensam, ele espera do ser humano uma resposta. Então, o tema do programa, Deus é quem dá o arrependimento e a fé para a salvação, ou cabe ao homem arrepender-se? É um dom de Deus. Arrependimento e fé é um dom de Deus. Mas Deus espera que o homem responda a isso. E isso parece estar de acordo com todo o restante das Escrituras que fala de arrependimento. Como, por exemplo, algumas passagens notáveis, Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, né? Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Mostrando essa possibilidade humana de rejeitar, né, a luz do Evangelho, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, e não responder ao Evangelho, aquele que encobre as suas transgressões. E quando eu estou dizendo isso, de resposta humana à pregação do Evangelho, eu não estou aqui inferindo nenhum mérito, né, ao homem, de se destacar que a salvação é mérito de Deus, do começo ao fim. Né? Deus providenciou a salvação como um todo. Por exemplo, Jó capítulo 36, versículo 9 e 10, diz assim: então lhes saber a obra deles, veja, através da pregação do Evangelho, porque não tem como o homem ser iluminado e ter consciência dos seus pecados, se não for através da palavra de Deus. E as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina, e ordena-lhes que se convertam da maldade. Então, à medida que Deus oferece luz suficiente, e o Evangelho é essa luz suficiente, João capítulo 1, verso 9, que ele é a luz que ilumina todo homem, né? É um ponto que, para a minha interpretação, também aponta para essa expiação ilimitada de Cristo, que coloca à disposição de todos os homens o entendimento, a possibilidade de se chegar a Deus, e não há mérito nisso, repito, né? Porque é graça, né, abundante. E até mesmo na história de Nínive, que é um caso notável do Antigo Testamento, em que a palavra de Deus chega através do profeta Jonas, está lá no capítulo 3, versículo 1 até o 10, e quando é anunciado o Evangelho, depois da relutância do profeta, o povo imediatamente responde aquilo, né? Aquela profecia, aquela palavra de condenação que está sobre eles. Eles reconhecem os seus pecados, não só o povo, mas inclusive todos os governantes. E Deus, versículo de número 10, agora acho que eu vou emprestar um minuto depois para o reverendo. E Deus viu as obras deles que se converteram. Então, essa resposta humana que eu gostaria de deixar claro, que Deus espera isso do homem. Tá bom. Agora é a vez do reverendo Leandro fazer a primeira inquirição ao missionário. Ok. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo a inclinação da vossa carne, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né, o mundo, a carne e o diabo. Então, quer dizer, Paulo descreve ali um estado do ser humano como sendo de morte espiritual. Como alguém morto espiritualmente pode se arrepender e crer por si mesmo, se ele não for antes vivificado, se Deus antes não lhe der vida? Como que alguém morto nos delitos e pecados poderia se arrepender e crer por si mesmo? 3 minutos, missionário. O entendimento nosso é de que a graça de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O entendimento do arminianismo clássico passa obrigatoriamente pelo aquilo que é chamado na teologia arminiana graça preveniente, né? Em que há uma abundância de amor de Deus. E esse amor de Deus, nesse texto citado, inclusive demonstra isso: onde abundou o pecado abundou em toda a raça humana, superabundou a graça, né?
conforme também o texto de João capítulo 1, verso 9, que ele é a luz que ilumina todo homem. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então a gente precisa olhar a criação da perspectiva de Deus, que é o quê? A perspectiva do amor. O amor de Deus é o seu principal atributo, não em demérito a nenhum outro, a sua justiça, o seu poder, etc. Mas o amor de Deus é a característica mais marcante do Criador, né? E quando ele cria o mundo, tanto o mundo espiritual, o mundo físico, é uma demonstração de graça, é uma demonstração de amor, de um amor abundante. Então Deus providencia, através da consciência, através da palavra, através do Espírito Santo, luz suficiente, né? O homem, ele está morto mesmo, mas a graça de Deus, essa graça preveniente, que tem como origem a cruz, né? É a obra redentora de Jesus, aquele que foi morto, né? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Está na eternidade o sacrifício de Cristo, com implicações em todas as suas dimensões. Que provoca no homem, é um estímulo de reação no homem, para que ele responda ou não o Evangelho. E é nesse sentido que, de fato, ele nos vivifica. Não é mérito nosso, não há uma reação do orto. E esse também é um outro ponto de convergência entre arminianismo e calvinismo, da depravação total do homem. Nós também pensamos assim, que o homem não, inclusive a sua vontade é escrava do pecado. Mas a graça de Deus, que alcança o homem de forma abundante, possibilita que ele reaja, e Deus espera do homem que ele reaja à sua mensagem, né? Respondido? Respondido. Então, reverendo, 3 minutos para o seu comentário. Ok. Nesse ponto, eu acho que a posição do irmão se aproxima bastante da posição reformada, né? Talvez, por estar bastante envolvido com a teologia arminiana, só faltou dizer, Deus deu vida. Né? De fato, é o que o texto de Efésios 2:1 diz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Então, não mero estímulos. Não adianta ir lá e cutucar um morto com um alfinete, porque ele não vai reagir. Ele precisa de algo mais do que só um estímulo. Ele precisa efetivamente receber vida. E essa vida, o texto diz que Deus deu. Ele vos deu vida. Vocês estavam mortos e Ele vos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Que é a sequência do texto de Efésios capítulo 2. Então, isso nós chamamos de regeneração. O ser humano não tem condições de se auto-regenerar. Ele precisa dessa primeira obra da graça de Deus, que é a regeneração, que é o dar vida, que é tirar aquele coração morto, né, aqueles ouvidos surdos, e capacitar esse ser humano de uma forma efetiva, eficaz, para que ele se arrependa e para que ele creia. A ilustração melhor que existe, eu acho que nesse sentido, é o que Jesus fez com Lázaro, né? Jesus ressuscitou Lázaro fisicamente, mas os milagres de Jesus sempre significavam algo mais do que apenas milagres físicos. E na ressurreição de Lázaro, ele mostrou o maior dos milagres, dar vida espiritual. Lázaro está morto, nada nem ninguém pode levantá-lo da morte. Ele não consegue voltar à vida sozinho. Ele está lá, fedendo, cheirando mal, desculpe o termo. Então o Senhor chega diante do túmulo e dá uma ordem para ele. Lázaro, sai, vem para fora. Estranho dar uma ordem para um cara morto, né? Só quem tem o poder de dar vida pode dar uma ordem dessa. Eu não posso fazer isso, é perda de tempo, mas Deus pode. E Ele pode fazer através de mim, quando eu prego o Evangelho. Então Ele diz, Lázaro, sai para fora. E o cara morto, dá um pulo, levanta e sai. Isso é regeneração. Isso o homem não faz. Isso é Deus quem faz. Legal. Bom, missionários, sua segunda pergunta. Muito bem. Como a questão passa obrigatoriamente por graça, se irresistível ou irresistível, o texto de Romanos, o versículo que antecede, o versículo 17 que eu citei, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, os versículos seguintes todos estão falando de uma reação humana, e essa reação humana é de fato o estímulo da graça mesmo, a graça de Deus que
que chega na hora correta e que nos vivifica de verdade, né? Nós não temos condição de buscar a Deus se não for através da sua misericórdia, da sua graça. Mas Romanos capítulo 10 fala do homem confessando os seus pecados, fala de ele crer ao ouvir o Evangelho, e então de pessoas respondendo positivamente ao Evangelho. E aí no versículo 16 diz que nem todos obedecem, recebem o Evangelho e rejeitam o Evangelho. Eu acho que essas questões nas Escrituras reforçam a ideia da resposta humana. Não uma resposta como mérito, mas uma resposta como boa vontade. Né? A sua boa vontade estimulada pela graça de Deus, pela luz do Evangelho, que ele responda a isso. Né? Exemplos clássicos de pessoas que receberam a graça de Deus, receberam a verdade de Deus, como Judas. E as Escrituras mostram Judas, apesar de usar um termo grego, né? Metamelomai, né? Que é um termo grego falando de tristeza, que é um sentido de arrependimento, mostra Judas não alcançando a salvação. Mas esse Judas é o Judas que participa do círculo de amizade de Jesus. A ele é dada autoridade sobre o mundo espiritual, a ele ele é escolhido para ser discípulo. Jesus lava o pé dele como um pressuposto de ele pertencer a Jesus. Jesus chama ele de amigo. E o próprio Cristo é quem diz que deu a vida pelos seus amigos. Então, se ele considera Judas, ele não está brincando com os sentimentos de Judas. Ele de fato deu a vida, né? O sentido da expiação ilimitada. Por que Judas então rejeita a salvação? Ele não se arrepende, tendo toda a condição de luz possível, e ele não se arrepende. A pergunta é muito útil porque eu acho que ela ajuda a ilustrar o meu ponto, né? Justamente porque não é apenas um estímulo que pode trazer uma pessoa para a vida, se ela está morta nos seus delitos e pecados. Não é apenas o ver sinais ou até mesmo o realizar sinais que torna uma pessoa regenerada, mas é a obra da graça eficiente, a obra da graça eficaz no coração daquele que Deus desde toda a eternidade escolheu. Então, o porquê é que Judas, apesar de ter ouvido todas as pregações de Jesus, apesar de ter visto os milagres de Jesus, apesar de ter sido tão íntimo, tão próximo de Jesus, por que é que ele não se converteu? Resposta, Jesus dá com todas as letras em João, capítulo 17, versículo 12, quando ele diz assim: quando eu estava, é uma oração falando com o Pai, né? Jesus está orando com seu Pai, diz: quando eu estava com eles, falando dos discípulos, guardava-os no teu nome, ou seja, eu os guardo no teu nome, Pai, esses que tu me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o que Cristo está dizendo é o seguinte: Pai, eu estou guardando, cuidando dos discípulos que tu me deste. Aí, os 12, mas não todos. Todos vão ser, eu estou guardando para que eles não pequem, todos, exceto um, o filho da perdição. Então, Jesus chama Judas de o filho da perdição. E diz que Judas não vai ser salvo, que ele vai se perder para cumprir a Escritura. Então, necessariamente, Judas não foi salvo por dois motivos. Dois motivos. Primeiro, o Senhor não o escolheu para a salvação. Ele é o filho da perdição, ele está destinado nesse sentido, eu usaria o termo pré-ordenado, né? Conforme a Confissão de Fé do Westminster, não usa predestinado para a perdição, mas pré-ordenado para a perdição. E, no entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que o Judas é responsável pelos seus atos. Está lá, por exemplo, em Lucas 2:22, quando o Senhor está na última ceia e o Senhor diz assim: a mão do traidor está comigo à mesa. Criou um clima ali, né, na última ceia, porque estavam ali os 12 discípulos. E aí Jesus diz uma coisa interessante no versículo 22 de Lucas 22. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado.
Ou seja, o traidor tem que trair. O traidor vai trair. Porque o Filho do Homem precisa morrer na cruz. O que vai acontecer com o Filho do Homem é o que está determinado. Primeira verdade do versículo. Segunda verdade do mesmo versículo. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, ai do Judas. Porque o que ele vai fazer, embora esteja determinado por Deus, o que ele vai fazer porque ele é o filho da perdição. Eu não o guardei. Ele disse todas as letras aqui. Eu não o guardei. Mas ele vai fazer porque ele quer. Ele é o único culpado. É o que a Bíblia ensina. É fácil de reconciliar isso na nossa mente, é fácil de harmonizar, é terrível para a nossa mente entender isso. Mas é o que a Bíblia ensina, e eu creio nisso. Bom, missionário Jamier, o senhor tem 3 minutos mais 30 segundos só, Ok. para comentar. A grande questão que eu levanto é, Judas era o filho da perdição porque ele foi feito filho da perdição ou porque ele se fez filho da perdição? Né? Tendo sido iluminado, como ele foi pela verdade, tendo desfrutado do círculo de amizade com Jesus, eu acho mais natural pensar, Heber, que, diferente dos ninivitas, que também havia uma sentença de morte sobre eles, em 40 dias essa cidade será subvertida e Deus destruirá todos vocês. Havia uma pré-condenação sobre os ninivitas, como havia condenação, como há uma condenação sobre todos nós, porque todos pecamos. Judas não é mais pecador do que eu. Judas não é. Inclusive Jesus disse isso dos galileus, que vocês acham que eles são mais pecadores do que vocês? Se vocês também não se arrependerem, vocês também serão destruídos. Não há maior pecador ou menor pecador. Há pecador penitente, que reconhece a sua miséria e responde voluntariamente à graça de Deus, é uma resposta, né? E pecadores impenitentes, né? Como o texto de Apocalipse, que mostra 2 outros grupos de pessoas também resistindo. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 25, Paulo fala de pessoas que estão sendo instruídas e que resistem à palavra de Deus. E também Apocalipse 6:9 fala de um outro grupo de pessoas que, mesmo ouvindo o Evangelho, tendo acesso à verdade, sendo inclusive instigados, castigados até por Deus, diz o versículo que eles não se arrependeram para lhe dar glória. Então parece-me que a teologia bíblica, de modo amplo e geral, coloca a graça de Deus à disposição do homem, como estava à disposição de Judas, e que o homem responde a ela. O homem responde a ela, ele deve responder a ela. Aí você diz assim, mas por que alguns não respondem positivamente? Eu gosto de dar a seguinte ilustração. O sol é um só sobre o barro e a cera. Ele incide sobre os 2 elementos de forma igual, mas provoca uma reação diferente no barro da reação que ele provoca na cera. Então é uma ilustração simples. Enquanto que ele endurece o barro, ele amolece a cera. É uma ilustração simples, pobre, para ilustrar o coração do homem que ouve o Evangelho e responde ao Evangelho. E do homem que ouve o Evangelho e rejeita o Evangelho. Versículo 10 de Jonas 3 diz que Deus se arrependeu do mal que já havia determinado sobre o povo, porque eles creram em Deus. Eles creram em Deus como fruto de ouvir a palavra de Deus, através do profeta Jonas. Então, eu acho que a questão de Judas reforça mais uma vez essa possibilidade de rejeição da graça de Deus e a possibilidade de se aceitar a graça de Deus. Vou para o intervalo, volto já com o Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje é o dia, graças a Deus, né, que eu não preciso falar quase nada, é o formato de debate por meio de perguntas e respostas, né?
E está conosco aqui o reverendo Leandro Antônio Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor no Seminário de Sua Denominação. E ele vai fazer a segunda pergunta a Jamierson Oliveira, que é um apologeta e jornalista. Ok. Eu gostaria de fazer a próxima pergunta pensando no texto de João, capítulo 6. A partir do versículo 40 de João, capítulo 6, o Senhor disse algo que parece vir ao encontro até do que o irmão falou agora há pouco. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o restaurei no último dia. Deus tem essa vontade, Ele deseja que todo mundo... Ele não quer ninguém no inferno, no sentido de vontade e desejo. Ele não tem prazer na morte do perverso, mas nós cremos que Ele, mesmo assim, predestinou aqueles que iam ser salvos. Por quê? Porque na sequência, os judeus reagem a essa declaração de Jesus, diz o verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, ele não é aquele filho de José? Acaso é o pai dele, a mãe dele, os irmãos, a gente conhece todo mundo? Está falando aí, eu desci do céu. E aí vem esse versículo aqui, o 44, quando Jesus, após dizer para eles, olha, não murmurem entre vocês. E ele dá essa declaração no verso 44. Ninguém pode vir a mim, isso Jesus está falando, se o Pai que me enviou não o trouxer. Usa uma palavra aqui que até é forte, né? Outras traduções até usa como arrastar. Mas a gente tem que entender o sentido. Ninguém está falando que o Senhor vai amarrar uma corda e puxar. É aquele atrair amoroso dele, é a graça irresistível que nós defendemos. Enfim, ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, isso gerou mais um monte de discussão aqui entre eles e até mesmo os discípulos, em algum momento, no final aqui desse capítulo, começam a se afastar. Começam a se afastar de Jesus, achar o discurso duro, o discurso pesado, que discurso duro. E Jesus conclui mais uma vez no verso 65, dizendo, e prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai isso não lhe for concedido. Né? Então, não lhe parece que esses textos deixam absolutamente claro que se o Pai não trouxer a pessoa a Jesus, ela nunca virá por si mesma. Se o Pai não fizer essa obra da graça, que a gente chama de regeneração, né, e que capacita e ao mesmo tempo traz o incrédulo aos pés de Cristo, se o Pai não fizer isso, o homem nunca vai se converter? 3 minutos, missionário. Esse texto, ele normalmente é utilizado nesse sentido da graça irresistível, mas é de concordância das maiores autoridades no grego, que o termo ali, que o irmão está traduzindo como arrastar, ele tem um sentido de chamar, de alguma coisa que é como se algo se levantasse no meio de uma tempestade, olha, aqui há uma possibilidade de salvação, um porto seguro, há uma boia aqui. Alguma coisa exercendo uma certa atração, e não algo de fato que obrigue a pessoa a responder aquilo. Então, para ser bastante honesto com o termo grego, a palavra grega que aparece aí nesse versículo 44, ele não dá essa conotação de algo indefinitivo que Deus esteja fazendo, mas que algo que Deus exerce, é Deus que inicia a relação de aproximação com o homem. Eu repetidamente disse aqui que o homem não tem como reagir, de vir ao encontro de Deus, por suas próprias forças, né? É preciso a luz do evangelho, né? Então eu acho que esse próprio entendimento da palavra grega, no sentido de chamar apenas, e nem todo mundo que você chama te responde, nem todo mundo que você exerce uma atração, você conquista. E já responde por si só o versículo. O caso de Judas, o caso de Esaú. Se a Bíblia chama Esaú Judas e filho da perdição, não chama Esaú. E fala que Esaú não encontrou lugar de bênção por uma outra questão. Chama ele de profano, fornicário, alguém que profanava, um sacrílego, né? A pessoa que torna impura coisas santas, numa referência à primogenitura, aquela história dele com o seu irmão Jacó.
e diz que ele chorou muito buscando a bênção, mas não achou lugar de arrependimento no coração dele. Ou seja, e interessante que a palavra ali, arrependimento, é metamelanoi, que é apenas tristeza. Aquilo que Paulo fala aos Coríntios, dizendo que a tristeza de Deus opera a salvação, e diz que a tristeza do mundo opera a condenação, a morte. Então, o que você percebe, e os termos gregos são bem aplicados nesse sentido, quando fala de Judas se arrependendo, é metamelanoi, que é essa tristeza que não tem a conotação do termo grego metanoi, que é voltar-se, dar marcha ré, recobrar a consciência, né, a convicção do pecado. No caso de Judas é metamelanoi, no caso de Esaú é metamelanoi, e no caso de Pedro, que chora amargamente também o fato da ação, é metanoi, que é o sentido apropriado, apesar de em língua portuguesa tudo aparecer como arrepender-se, né? Arrependimento, o termo arrependimento, mas há essa conotação de diferença. Então, o que acontece com Judas? Ele se arrepende no sentido de ficar triste porque o seu plano não foi bem sucedido. Porque, e esse tipo de arrependimento não gera salvação, não gera regeneração. Esaú também se arrepende, não no sentido que Pedro se arrepende, que nós somos convidados ao arrependimento nas pregações de Jesus, dos apóstolos. O caso de Esaú também não é encontrado lugar de arrependimento no coração dele. Bom, o reverendo Leandro vai ter 3 minutos mais um para comentar. Com relação ao termo grego, quando Jesus disse se o Pai não o trouxer, aí eu vou precisar discordar realmente da interpretação do irmão. Até estou aqui com o dicionário de teologia do Novo Testamento, do Kittel, que é o melhor do mundo, não é a melhor tradução. Puxar, arrancar, puxar por um poder, arrastar, impelir. Essas são as traduções principais para o verbo eukio, né? Que é se o Pai não o trouxer. Então, não é um mero chamado, não é uma mera possibilidade de ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Isso é uma coisa bem definitiva. Com relação ao arrependimento, concordo plenamente. O arrependimento de Judas foi um arrependimento falso, porque ele cumpre só 50% da coisa, né? Precisava haver fé depois, e não houve. Então só houve arrependimento, só houve a tristeza, né? Uma espécie de remorso pelo seu pecado. Diferentemente de Pedro que peca igual Judas, na mesma noite, né? Traz Jesus, nega Jesus, vai, chora amargamente, eles vão muito para o momento. Mas depois um vai e se mata, e o outro retorna para o Senhor arrependido. Por quê? Por que um vai e se mata? Por que o outro volta e retorna? Por causa de Deus, não por causa diretamente deles. Porque Deus fez algo especial em Pedro que não fez em Judas. Judas é o filho da perdição, o texto diz. A Escritura, para se cumprir, Judas tem que trair a Jesus. Então ele é o filho da perdição. Lembra que o Pedro, um pouco antes, assim, todo o Senhor de si falou: Senhor, eu estou disposto a ir até a morte pelo Senhor. Esses aí podem trair o Senhor, mas eu nunca. Aí Jesus disse o que para Pedro? Pedro, Satanás reclamou a tua alma para te peneirar como trigo. E eu tenho uma má notícia para te dar: Deus deixou. Deus autorizou que ele faça isso com você. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, por que é que Pedro trai, mas não perde a fé? Porque ele diz: eu roguei ao Pai. O Senhor está guardando Pedro. Por que Jesus não fez isso com Judas? Se Jesus tivesse falado a mesma coisa para Judas: olha, a coisa está foi para o teu lado, mas eu vou insistir com Deus para que a tua fé... Não faz isso com Judas, mas faz isso com Pedro. Então, a soberania de Deus determinou que Pedro fosse salvo. A soberania de Deus não determinou que Judas fosse salvo. Pedro se arrependeu e voltou. Judas não se arrependeu, ou se arrependeu parcialmente, não teve fé, foi e se matou. Ele é responsável pela ação dele, eu não quero negar isso. Muito bem. Eu vou para o... Não vou para lugar nenhum. Ai. Missionário Jamierson, é a sua vez de fazer a terceira e provavelmente última pergunta do programa do seu lado.
Muito bem. Eu quero levantar a questão da Arca de Noé, reverendo, que é um arquétipo, né, da salvação ampla e restrita de Deus, como o próprio Cristo, né, foi. Inclusive, quando João 3,16 menciona Jesus sendo erguido, colocado na estaca, na cruz, né? Estacas são as testemunhas de Jeová, colocado na cruz, ele faz referência à serpente no deserto, que também é um outro modelo de salvação, disponível a todos. O que gerou, o que fez com que um grupo entrasse na arca, de apenas 8 pessoas, né? E todas aquelas outras pessoas, toda aquela população daquele contexto, daquele período, vou entrar no mérito se universal, se local, dilúvio, que é outro debate, por que elas não aceitaram a pregação de Noé? 3 minutos, reverendo. Porque Deus escolheu a Noé e a sua família para que eles continuassem a semente prometida de Gênesis 3,15, né, quando Deus fala que um descendente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente. Essa descendência se corrompeu, se poluiu, né, digamos assim, até o capítulo 6, ao ponto que o início do capítulo 6 de Gênesis diz assim que a maldade do homem se multiplicou na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aí Deus diz, eu vou destruir tudo que eu fiz, todos os animais, todos os homens, eu vou destruir todos. E aí o Senhor declara, ou a Bíblia declara algo interessante no versículo 8, que diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, o motivo pelo qual Noé, e o resto do mundo não, mas apenas sua família, e veja que na verdade é Noé, porque a família vai de carona. Tanto é que depois até um dos filhos peca e tudo mais. A família vai de carona, é o Deus da aliança, não é esse o assunto. Mas Noé achou graça. Então, respondendo assim de uma forma bem direta, foi a graça de Deus. A graça de Deus em escolher Noé, em capacitar Noé, em chamar Noé, em dizer, construa a arca, faça isso, faça dessa maneira, está aqui a planta, e você vai entrar na arca, e a sua família vai entrar na arca, e vocês vão começar, eu vou renovar a aliança com vocês, e vocês vão começar uma nova história no mundo. Deus fez isso porque Ele amou, escolheu a Noé, e não fez isso com os outros homens do mundo. 3 minutos para o seu comentário, missionário. O entendimento de outras passagens nas Escrituras, eu acho que nos leva numa outra direção. Numa direção de que o arrependimento é uma resposta do homem à graça de Deus, à mensagem do Evangelho. Veja que mesmo no céu, os anjos, que têm um conhecimento, penso eu, um pouquinho melhor que o nosso, da realidade do mundo espiritual e das verdades de Deus, inclusive a Bíblia diz que nós fomos feitos menores do que os anjos, né? Estamos limitados pela carne, enfim, os anjos de Deus são santos, diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, eu penso que um texto como esse, de seres que estão na perspectiva eterna, celestial, que olhem para a terra e veem pecadores se arrependendo, eu acho que empresta crédito à interpretação que estou dando, não de eleição incondicional, não de expiação limitada, mas de expiação ilimitada, de possibilidade de salvação para todo homem, dependendo que ele reaja, né? O mérito da graça de Deus, vamos deixar sempre isso bem claro aqui. Veja um outro texto, parece que aponta nessa direção, reverendo. Diz assim, né, Lucas 24:47, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, e começando por Jerusalém. Atos capítulo 2, verso 36 ao 38, pregação de Pedro, ali após o Pentecostes. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E toda a pregação de Pedro. Aí o versículo seguinte, e ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração.
metanoi, né? Esse arrependimento diferente do arrependimento de remorso de Esaú, de Judas e dos que não entraram na arca, que não se arrependeram corretamente. Veja que eles perguntam a Pedro: que faremos, irmãos? Então eles estão colocando à disposição deles o que eu preciso fazer. E aí Pedro não diz assim: olha, se Deus der o arrependimento para vocês, ótimo, senão não tem o que fazer. Pedro fala: você precisa se arrepender. O que Deus teria que ter feito, ele já fez, que é mandar Jesus. A salvação disponível a todos, como a arca disponível a todos, como a serpente de metal no deserto, disponível a todos. Agora cabe a você. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Amém. Bom, reverendo Leandro, sua última pergunta. Ok. Passa muito rápido, né, o debate. É evidente que o Senhor exige que o homem se arrependa. A pregação do Evangelho é um chamado ao arrependimento. Concordo perfeitamente com isso, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: se Deus não fizer algo efetivo antes, o homem tem condição de fazer isso sozinho? Então, aí eu quero usar alguns exemplos bíblicos, né? Por exemplo, o caso de Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura, que Paulo encontrou na reunião de oração lá, e o texto bíblico diz claramente aqui no versículo 14 de Atos 16, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Isso é regeneração. O Senhor abriu o coração. Se ele não abrisse o coração, tinha outras mulheres lá, elas não se converteram. A Lídia se converteu porque o Senhor lhe abriu o coração. Agora veja outras passagens, reverendo. Atos 5:31, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, ou seja, conceder isso. Atos 11:18, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então Deus concede. 2 Timóteo 2:25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também, no caso, a fé. Atos 13:48, os gentios ouvindo isto regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Filipenses 1:29, porque vos foi concedida não só a graça de padecerdes por Cristo e não só de crer nele, ou seja, tanto padecer quanto crer é uma graça concedida por Deus. E o maior dos textos, que eu queria a sua opinião, né, sobre isso, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Como interpretar? 3 minutos, estou em pleno acordo. A salvação é Deus o autor e consumador, né? Jesus é o autor, começa nele e termina nele a salvação. Repito, não há mérito em nós recebermos a graça de Deus, respondermos a isso. É como se alguém está morrendo ou está morto, você oferece ajuda, que é o nosso caso, Deus oferece ajuda através do seu Filho e nos vivifica, e não há mérito em nós respondermos a isso, aceitarmos a isso. Uma outra ilustração: alguém está às portas da morte por causa de fome, você lhe oferece um copo de água, um pão, essa pessoa aceita e é nutrida e sobrevive. Que mérito há nela de ter aceitado aquela oferta generosa sua? Nenhum. Então, nós não podemos confundir os conceitos. A salvação é obra de Deus, mérito exclusivo do Senhor, não há mérito nenhum em nós. A fé é dom de Deus mesmo, vem dele, a origem é dele, e nós devemos exercer arrependimento, né? Como, por exemplo, Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa. Olha a bondade de Deus, disponibilizando o Evangelho para que todo mundo possa ter contato com o Evangelho e reagir ao Evangelho. Atos 26:20. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e que se convertessem, fazendo obras dignas de arrependimento.
Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Ou despreza tuas riquezas, falando, né, os romanos, ou prezas tu as riquezas da sua benignidade, do seu amor, e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Está aí, a origem está em Deus, né? Agora, veja o que o versículo 5 termina. Mas segundo a dureza do teu coração, impenitente, ou seja, que resiste à oferta de salvação, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, apesar da bondade de Deus que disponibiliza arrependimento, que possibilita arrependimento, há um grupo que, segundo a dureza do seu coração impenitente, entesoura ou reserva para si a ira de Deus. Então, não há contradição numa coisa e a outra, né? A graça está amplamente disponível com a pregação do Evangelho, mas reitero por esses textos e outros, né? Que aqueles que resistem à graça de Deus, resistem à luz do Evangelho, e com isso perecerão, né? Por não aceitarem a salvação. Bom, reverendo, tenho certeza que o senhor quer comentar essa resposta. 3 minutos para o senhor. Vejo que não estás longe da teologia reformada. O ponto só mesmo é essa questão, se o homem por si mesmo pode se arrepender e crer, ou se Deus é quem o capacita. Então, as respostas do irmão, elas vão também no sentido de dizer que Deus o capacita, e acho ótimo essa questão. O meu ponto mesmo central é que, sem essa capacitação de Deus, sem Deus agir, sem o Espírito Santo trazer o crente e fazer isso de forma eficaz, ninguém pode vir ao Senhor e ninguém virá. E aí eu queria retomar a ilustração que eu gostei, a ilustração do irmão sobre a cera e o barro, né? Ele disse, a mesma mão age e a cera derrete e o barro endurece. Mas observe, são coisas diferentes. Não é o mesmo barro, né? Não é um barro, uma parte do barro que endurece, uma parte do barro que fica... É a cera e o barro, são os eleitos e os preteridos. Os eleitos são a cera, o Senhor amolece o coração deles com a luz do Evangelho. Os reprovados, os preteridos, são o barro. Esses, a luz do Evangelho os endurece. Então, existe, antes de tudo, necessariamente, uma prerrogativa divina de escolher e de determinar aqueles que serão salvos. Ao mesmo tempo, e eu nunca vou eliminar isso porque a Bíblia ensina, existe a responsabilidade humana. Ele rejeita o Evangelho, ele é condenado por causa disso. O Evangelho é oferecido para todas as pessoas, e quem invocar o nome do Senhor será salvo, e quem não invocar será condenado. Mas, em última instância, invoca o nome do Senhor, quem Deus chama, eficazmente. Essa é a nossa posição. Muito bem. Nossa equipe de reportagem foi conversar com crentes comuns. Nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é teólogo, eventualmente um ou outro pode ser. Vamos ver as respostas que vieram. Deus é quem dá o arrependimento e a fé para a salvação, ou cabe ao homem se arrepender e crer? Acho que cabe ao homem, né? O livre-arbítrio, né? Você tem o livre-arbítrio de fazer o pecado e você tem o livre-arbítrio de se arrepender do pecado, né? E o senhor, o que você acha? As palavras, acho que ele está certo, é isso mesmo. Cabe a nós errarmos e corrermos atrás do perdão. Cabe ao homem, Deus dá a salvação, porém basta que o homem crer na salvação, né? E do perdão também. Cabe a cada pessoa, eu acho. A escolha de cada um. O Espírito Santo é que fala, mas cabe a cada pessoa aceitar ou não. Que Deus, assim, ajuda a gente em todas as áreas, mas acho que vai da gente querer se arrepender, ter a fé, acreditar de verdade. Não, eu acredito que vai dar certo. Eu acho que a maior parte está realmente aqui dentro da gente. Muito bem. Bom, as respostas já eram mais ou menos esperadas. Nós temos um rabichinho de tempo ainda, então eu queria aproveitar para o reverendo Leandro esclarecer para nós, porque nem eu sei essa resposta. O senhor mencionou que existe diferença entre livre-arbítrio e liberdade humana. Qual é essa diferença? Então, nós na teologia reformada entendemos que livre-arbítrio não existe.
Porque se o homem está morto nos seus delitos e pecados, se ele é pecador, vamos dizer, escravo do pecado, quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não vai lá e diz para o Senhor, cansei de ser escravo, hoje eu estou livre, tá? Vai pecar. Então, o escravo peca, necessariamente. Então, o que seria livre-arbítrio? Teologicamente, historicamente, seria a capacidade de escolher alguma coisa contrária à sua natureza. Então, Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Por quê? Porque eles, sendo bons, podiam escolher o mal. E, de fato, fizeram isso. Todos os filhos de Adão e Eva, ou seja, nós, inclusive, não temos mais essa capacidade. Porque já nascemos em pecado. Já nascemos escravos do pecado, já somos mortos por natureza. Então nós escolhemos entre um pecado maior e um menor. A nossa escolha é sempre para o mal, é sempre para o pecado. Até o dia em que Deus chega e abre o coração, ilumina, chama, traz então esse homem morto, né, para a vida. Qual é a liberdade que ele tem? A de agir. Então a gente fala livre agência. Não livre-arbítrio, nós os reformados. Livre agência. O que é a livre agência? É a capacidade de agir livre, mas de acordo com a minha natureza. Não contrária à minha natureza. Então, a minha natureza de pecador, eu vou poder pecar mais ou menos, eu vou escolher entre esse ou aquele pecado. Isso é uma livre agência, a liberdade de agir dentro da minha natureza. Livre-arbítrio é agir contrário à natureza. Então, Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Nós todos temos apenas livre agência. O senhor concorda que nós não temos mais livre-arbítrio? Num sentido pleno, como Adão e os primeiros pais, e Eva, né? Nossos primeiros pais tinham, de fato nós perdemos, né? O arminianismo clássico entende também a depravação total do homem. Ele só difere, eu acho que nesse ponto, do calvinismo clássico também, não diferente do hipercalvinismo, dos mais radicais. Parece faltar na teologia calvinista essa resposta do homem. É uma coisa assim coerciva, e você vem a laço, né? Como o irmão limitou a tradução do termo grego ali, de atrair, de arrastar. Então, acho que é esse ponto que fica bem distinto. O que, se você me permite, eu queria ler só uma fala de Armínio. Tem que ser bem rapidinho. É bem rápido. Eu atribuo a graça o começo, a continuidade e a consumação de todo bem. E a tal ponto eu estendo sua influência que um homem, embora regenerado, de forma nenhuma pode conceber, desejar, nem fazer qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação do mal, sem esta graça preveniente e estimulante e, consequentemente, cooperante. Desta declaração, claramente parece que de maneira nenhuma eu faço injustiça à graça, atribuindo o que é dito de mim sobre o livre-arbítrio. A graça de Deus é uma certa força irresistível. E se tratando desse quesito, creio, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que eu